not this world's vain riches that so rapidly decay. Seek to gain those heavenly treasures, they will never pass away. Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. When my journey is completed, if to God I have been true, fair and bright my home in glory, my enraptured soul shall view. So let's hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. The precious blood of God's own Son has saved and sanctified a wondrous people for His name, and they are called the bride. Though here neglected and despised, someday the Lord will bring those chosen ones within the gate, and that's worth everything. All together, when we're inside the gates of... The sermon, What Shall We Do with This Jesus Called Christ, was delivered on Sunday afternoon, January 26, 1964, at the Ramada Inn, Phoenix, Arizona, United States of America. O sermão, O que Faremos com Este Jesus, chamado Cristo, foi pregado no dia 26 de janeiro de 1964, no Ramada Inn, Phoenix, Arizona, Estados Unidos da América. Afternoon, I want to hurry up because I know that you're all tired from being in the church. Thank you, sir. Being in the church today. Tarde, quero me apressar porque sei que todos vocês estão cansados de estar na igreja. Obrigado, Senhor. Estarem na igreja hoje. I want to take just this moment of time, to express my gratefulness to Brother Demas Shakarian. Quero tomar só este momento do tempo, no entanto, para expressar minha gratidão ao irmão Demas Shakarian. Never meet as Pentecost under the groups. There's too many differences. Nunca reunir como pentecostais debaixo de grupos. Há diferenças demais. But there's one place where we have things in common, under the blood of Jesus Christ. That's where we have things in common. Mas há um lugar onde temos coisas em comum, debaixo do sangue de Jesus Cristo. É aí onde temos coisas em comum. That's God's way for us to meet anyhow. De um modo ou de outro, essa é a maneira de Deus para nos reunirmos. There's no other place that God promised to meet man only under the shed blood. E não há outro lugar que Deus prometeu se encontrar com o homem, a não ser sob o sangue vertido. I was thinking last night of our brother Oral Roberts when he made that wonderful statement here about out of his innermost being shall flow rivers of water. Eu estava pensando ontem à noite sobre o nosso irmão Oral Roberts, quando ele fez aquela maravilhosa afirmação aqui sobre do íntimo fluirão rios de água. The great how he brought that in about out of his belly, I believe he said, flow these rivers of water. O grande, como ele apresentou isso a respeito do seu ventre, creio que foi o que ele disse, correrão estes rios de água. Did you ever notice? It's rivers of one water. Você já notou que é rios de uma água? Rivers, plural, water, one. Rios, plural, água, uma. Not rivers of waters, but rivers of water. Não rios de águas, mas rios de água.
one Spirit. By the same Spirit, we're all baptized into the same body. Um Espírito. Pelo mesmo Espírito fomos todos batizados, formando o mesmo corpo. Out of Him flows the goodness and grace of God. A bondade e a graça de Deus correm dele. And now, you California people, we will be in your state beginning next week, I believe, over there. E agora, pessoal da Califórnia, estaremos no estado de vocês, iniciando na semana que vem, creio, aí. And on down through Georgia, Louisiana, Florida, on down until we start overseas. E então, continuando pela Geórgia, Louisiana, Flórida, continuando até começarmos no exterior. The Lord bless you greatly. O Senhor abençoe vocês grandemente. I appreciate the little ladies that's played the music, and these fine men that I've met. Fico grato pelas mocinhas que tocaram a música e estes homens finos que fiquei conhecendo. This new brother, your brother Solomon King, I may say that wrong. Este novo irmão aqui, irmão Salomão Rei, tenho a possibilidade de dizer isso errado. I can think of King Solomon and just turn it around. Posso pensar no rei Salomão e apenas trocar. That was that day, and this is another king too. That's right. Esse foi naquele dia, este é outro rei também, isso mesmo. A son of a king anyhow. That's right. Filho de um rei de qualquer modo, isso mesmo. Son of a king. Oh, not a king, the king. Filho de um rei, não de um rei, do rei. When I look at this, it reminds me of down in Mexico here a few years ago, in Mexico City. Quando eu olho para isto, isso me faz lembrar do México aqui, faz alguns anos, na cidade do México. We were there one night. There'd been a blind man the night before come on the platform, totally blind for many years. Estávamos lá uma noite e teve um cego na noite anterior que veio à plataforma, totalmente cego por muitos anos. I looked at his feet. I was standing there with a good suit on, a pair of shoes, and I looked at his... Olhei para seus pés. Ali eu me encontrava de terno bom, par de sapatos. Olhei para os dele. He's blind, no shoes on, ragged trousers, standing out there in that rain. Ele era cego, sem sapatos, calça esfarrapada e de pé ali na chuva. Or maybe 30,000 or more standing there in that rain, leaning against one another, no seats. Oh, talvez 30.000 ou mais de pé ali naquela chuva, um encostado no outro, sem lugar para sentar. Been there since early that morning, just waiting to get there that night. Estavam ali desde aquela manhã cedo, só esperando para entrar ali aquela noite. And there had been, this blind man had received his sight. E teve este cego que tinha recebido sua visão. And the next night, much about twice the size of this bench here, whatever we call it. E na noite seguinte, muitos, cerca do dobro do tamanho deste banco aqui, seja do que os chamássemos. But just on the platform was just ricks almost as high as what that curtain hangs. Mas estava na plataforma. Eram só pilhas quase da altura desta cortina pendurada. Just old shawls and coats that the people had worn and thrown up there. Just that we might touch it. Só de chales e casacos e que o povo tinha usado e jogaram ali, apenas para que os tocássemos. Most all were Catholic, of course, there in Mexico City. Quase que todos eram católicos, claro, lá na cidade do México. And I got in being the first Protestant ever come in under military invitation. E eu entrei sendo o primeiro protestante que chegou a entrar por convite militar. And that was from General Valdivia, our good friend here, full gospel businessman. Isso foi pelo general Valdívia, nosso bom amigo aqui, homens de negócios do Evangelho completo. I remember that night, there's a scream come from the outside. Lembro-me que naquela noite teve um grito que veio do lado de fora. My son came to me and said, I've got at least 150 ushers or more standing there and they can't keep a little Spanish woman. E meu filho me procurou e disse, estou com pelo menos 150 porteiros ou mais que se encontram lá e não conseguem manter uma pequena mulher que fala espanhol. She's got a dead baby, died this morning. Said they can't keep that woman out. Ela tem um bebê morto, morreu hoje de manhã. Disse, eles não conseguem impedir que a mulher entre. Said she'll climb over their backs and everything. Disse, ela sobe por cima das costas deles e tudo mais. And I said, well, just reinforce it. E eu disse, bem, apenas reforce. He said, I haven't got nothing else to reinforce with. Ele disse, não tenho mais nada com que reforçar. I said, give her a prayer card. I said, I haven't got one. They're all give out. Eu disse, dê um cartão de oração para ela. Disse, não tenho mais nenhum. Foram todos distribuídos. I said, Brother Moore, you go pray for her. I said, 'cause she don't know me.
Eu disse, irmão Moore, vá orar por ela. Eu disse, porque ela não me conhece. And I said, you go pray for her. E eu disse, vá o senhor orar por ela. And I'm going to try to pray for this big rick of clothes just in a few moments. E vou tentar orar por esta grande pilha de roupas daqui a um instante. While I was standing there, I looked out over the audience like this, and before me was a little Mexican baby, no teeth, just smiling right out in front of me. E enquanto eu estava de pé ali, olhei para a audiência assim, e diante de mim estava um bebezinho mexicano, sem dente, apenas sorrindo, bem na minha frente. I said, wait a minute, Brother Moore. Eu disse, espere um instante, irmão Moore. And they brought the little fella, the little lady come in, falling down with a crucifix in her hand. E trouxeram o pequenino, e a mocinha veio caindo com um crucifixo em sua mão. I told through a brother interpreter to have her stand up. Eu disse através de um irmão intérprete para pedir que ela se levantasse. And I said to Brother Moore, I don't know where this is it or not, but I seen a little baby standing out in front of me in a vision just now, smiling. Eu disse, irmão Moore, não sei se é este ou não, mas eu vi um bebezinho que se encontrava na minha frente, numa visão agora mesmo, sorrindo. She had under a little blue and white striped blanket, just soaking wet, it was just raining. Ela estava com ele numa pequena manta com listras azuis e brancas, molhadinha. Estava chovendo mesmo. It was about 10 o'clock at night. The baby had died that morning around 8 or 9 in the doctor's office with pneumonia. Eram mais ou menos 10 horas da noite. O bebê havia morrido aquela manhã por volta das 8 ou 9 no consultório do médico de pneumonia. And so she had been standing in the rain. Assim que ela havia estado de pé na chuva. Her hair was all down in her face, and she was a very lovely child. Seu cabelo estava todo caído em seu rosto e ela era uma jovem muito amável. She looked to be probably her first baby in her early 20s. Ela parecia ter provavelmente seu primeiro bebê, uns 20 e poucos anos. And the little fella died. E o pequenino havia morrido. I just laid my hands over on it. And I said, Lord Jesus, I don't understand this, but according to that vision I seen. E eu simplesmente impus as mãos nele e disse, Senhor Jesus, não entendo isto, mas de acordo com a visão que vi... And no more than said that, he kicked and screamed, and the little fellow was alive. E não muito depois de dizer isso, ele deu um chute e gritou, e o pequenino estava vivo. I had Brother Espinosa. How many knows Espinosa? Brother Espinosa. E eu estava com o irmão Espinosa. Quantos conhecem Espinosa, irmão Espinosa? He was the one who chased it down to the doctor's office, found that it's true, see. That's right, the baby died that morning to sign the statement. Foi ele que procurou, foi ao consultório médico, verificou que era verdade. Veja, isso mesmo, o bebê morreu aquela manhã, para assinar o atestado. And so now, he's the same God today, if we could just have the same kind of faith in him. That's right. E é assim que agora ele é o mesmo Deus hoje, se apenas pudermos ter o mesmo tipo de fé nele. Isso mesmo. Our Heavenly Father, send us that faith of that little Mexican woman today. Nosso Pai Celestial, envie-nos aquela fé daquela pequena mulher mexicana hoje. She'd seen that little blind man healed the night before. Ela viu aquele pequeno cego ser curado na noite anterior. Standing out there with her baby in that cold, blowing wind, took pneumonia. De pé lá fora com seu bebê, naquele vento soprando frio. Ele contraiu pneumonia. And the next morning early, it died in the doctor's office. E cedo na manhã seguinte, ele morreu no consultório do médico. Her first thought come, if God can heal a blinded eyes, can reveal the secret of the heart, it's still the Word of God. O primeiro pensamento dela veio, se Deus pode curar olhos cegos, pode revelar o segredo do coração, ainda é a palavra de Deus. For the Word of God discerns the thoughts that's in the heart. Pois a palavra de Deus discerne os pensamentos que estão no coração. And she knew that he could discern the thoughts that was in her heart. E ela sabia que ele podia discernir os pensamentos que estavam em seu coração. She believed him. And that he could raise up Lazarus from the grave. Ela creu nele e que ele pôde ressuscitar Lázaro da sepultura. And he was the same yesterday, today, and forever. E que ele era o mesmo ontem, hoje e eternamente. She come, and you rewarded her, Lord, by giving her back her baby. Ela veio, e tu a recompensaste, Senhor, dando-lhe de volta seu bebê. It lives today, so far as we know. Ele vive hoje, que nós saibamos. We thank thee for this.
Nós te agradecemos por isto. Bless us today, Father. Bless these people with these handkerchiefs and coats laying here also. Abençoa-nos hoje, Pai. Abençoa estas pessoas com estes lenços e casacos que também estão aqui. And may your Holy Spirit come now and impart the Word of God to us. E que o teu Espírito Santo venha agora e nos dê a palavra de Deus. We ask in Jesus' name. Amen. Pedimos em nome de Jesus. Amém. I know you have a meeting just in a few moments, or 5 o'clock, I believe. Sei que vocês têm uma reunião dentro em pouco, ou às 5 horas, creio. And usually that wouldn't give me time to get started, but I've been converted from that, I think, now. E isso normalmente não daria tempo para mim começar. Mas estou convertido disso, acho, agora. I've tried hard this week. On a sore throat, maybe that was working together for good. Esforcei-me muito esta semana, com dor de garganta. Talvez isso estava contribuindo juntamente para o bem. I told the people the other day I had me a hair piece, but I was ashamed to wear it because they hollered at the women so much about their hair. Falei para o povo outro dia que eu estava com uma peruca, mas estava com vergonha de usá-la, porque repreendi tanto as mulheres quanto ao cabelo delas. And I had my hair taken out by carbolic acid. E eu perdi o cabelo com ácido carbólico. And the other night they opened that door and a little air circulated through here, and I didn't think I was going to get back today. A outra noite abriram aquela porta, um pouco de ar circulou por aqui e eu achei que não ia voltar hoje. I said, if Oral Roberts is here, he can stand by if he will. Eu disse, se Oral Roberts estiver aqui, ele pode ficar pronto se quiser. He hasn't showed yet, so I'll read the scripture and you pray for me. Ele ainda não apareceu, por isso lerei a Escritura e vocês orem por mim. St. Matthew, the 27th chapter, beginning with the 11th verse. I wish to read. São Mateus, capítulo 27, começando com o versículo 11, desejo ler. Now listen real close to the reading of the word. Agora ouçam muito bem a leitura da palavra. Because my word is a man's word. It'll fail. His word can't fail. Porque a minha palavra é a palavra de homem, falhará. A palavra dele não pode falhar. So now listen close as we read. Então agora ouçam bem enquanto lemos. And while you're turning, I'd like to announce that our brother Oral Roberts is going to be down in Jerusalem also next Friday night. So you all want to come? E antes, enquanto estão abrindo, eu gostaria de anunciar que nosso irmão Oral Roberts estará em Jerusalém também na próxima sexta-feira à noite. Por isso vocês todos vão querer vir. You say where? Somebody said Florida was a promised land. I guess I can call Tucson Jerusalem. Você diz, onde? Alguém disse que a Flórida era uma terra prometida. Suponho que posso chamar Tucson de Jerusalém. Phoenix is in the valley, see, and Jericho is just down the valley from Jerusalem. Phoenix está no vale, veja, e Jericó estava logo além do vale de Jerusalém. I'll never get out of here like that, will I? Nunca sairei daqui desse jeito, sairei? Brother Oral Roberts speaks next Friday night. I'm sure you'd all be glad to hear him. We'd be glad to have you down. O irmão Oral Roberts fala na próxima sexta-feira à noite, e tenho certeza que todos vocês terão prazer em ouvi-lo. Será um prazer tê-los aqui. 27th chapter, the 11th verse. Capítulo 27, versículo 11. And Jesus stood before the governor, and the governor asked him, saying, Art thou the Christ of the Jews? E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo, És tu o Cristo dos judeus? And Jesus said unto him, Thou sayest. E disse-lhe Jesus, Tu o dizes. And when he was accused of the chief priests and elders, and answered nothing. E sendo pelos príncipes, acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, e nada respondeu. Then said Pilate unto him, Hearest thou not how many things they witness against thee? Disse-lhe então Pilatos, Não ouves quanto testificam contra ti? And he answered him to never a word, insomuch that the governor marveled. E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava maravilhado. Now at the feast, the governor want to release unto the people a prisoner, whom they would. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse.
And they had then a noble prisoner called Barabbas. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Therefore, when they were gathered together, Pilate said unto them, Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Whom will ye that I release unto you, Barabbas, or Jesus, which is called Christ? Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? For he knew that for envy they had delivered him. Porque sabia que por inveja o haviam entregado. When he was set down on the judgment seat, his wife sent unto him, saying, E estando ele firme nisto, assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Have nothing to do with this just man, for I have suffered many things this day in a dream because of him. Não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. But the chief priests and the elders persuaded the multitude that they should ask for Barabbas and destroy Jesus. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse por Barrabás e matasse Jesus. The governor answered and said unto them, Whither of the twain will ye that I release unto you? And they said, Barabbas. E respondendo o presidente, disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Pilate said unto them, What shall I do then with Jesus, which is called Christ? Disse-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? They all say unto him, Let him be crucified. Disseram-lhe todos: Seja crucificado. And the governor said, What evil has he done? O presidente, porém, disse: Que mal fez ele? But they cried out the more, saying, Let him be crucified. E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Pilate saw that he could prevail nothing, but rather the tumult was made. Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, He took water and washed his hands before the multitude, saying, I am innocent of the blood of this just person. See you to it. tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. Then answered all the people and said, His blood be on us and on our children. E respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Then released he Barabbas unto them. Então soltou-lhes Barrabás, And when he had scourged Jesus, he delivered him to be crucified. e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. My subject today, if I should call it that for the next 30 minutes, is what shall we do with this Jesus called Christ? Meu assunto hoje, se assim eu deveria chamar para os próximos 30 minutos, é o que faremos com este Jesus chamado Cristo? And then I would like to say this also, Jesus on our hands. E então eu gostaria de dizer isto também: Jesus em nossas mãos. Now, I believe that the hour where our scene starts is along about daylight in Pilate's judgment hall. Agora, eu creio que a hora onde nossa cena começa é por volta do amanhecer, no tribunal de Pilatos. And it's one of the saddest times and one of the most crucial times of all history. E é uma das ocasiões mais tristes e uma das ocasiões mais cruciais de toda a história. Is the saddest mistake the church ever made in its history. They had just made it. Foi o erro mais triste que a igreja já cometeu em sua história. Tinham acabado de cometê-lo. And now it's been thrown into the laps of the governor, the state. E agora foi entregue ao presidente, ao Estado. Both church and state, because they were a people chosen of God. Tanto a igreja como o Estado, porque eram um povo escolhido de Deus, Called to be His servants. chamados para serem servos dele. And the nation was supposed to be controlled by God's laws. E a nação era para ser controlada pelas leis de Deus. And the church had turned down their Messiah.
E a igreja havia rejeitado o seu Messias. Although he had been so well identified to them. Embora houvera ele se identificado tão bem para eles. They had chosen rather to stay with the tradition of the elders of that day than to believe the anointed, the vindicated word that God had promised them for hundreds of years to come. Eles tinham escolhido preferivelmente ficar com a tradição dos anciões daquele dia, em vez de crerem na palavra ungida, vindicada, que Deus havia lhes prometido vir por centenas de anos. Did you notice it also prophesied that they'd be blinded? Você notou que também foi profetizado que eles seriam cegados? They couldn't understand this and how they'd be blinded, but they were. Eles não conseguiam entender isto e como seriam cegados, mas foram. And they had made their great mistake. E tinham cometido o grande erro deles. And this day they had made their final show of it. E nesse dia haviam feito a demonstração final disso. And now it's in the hands of the government. E agora estava nas mãos do governo. And now the government has to make its choice. E agora o governo tinha que fazer sua escolha. The churches had already rejected him. As igrejas já o tinham rejeitado. Though God had thoroughly proved that he was their Messiah. Embora Deus havia inteiramente provado que ele era o Messias deles. Now I want to take just a few moments before we get down into this to the text and so forth that I have notes I got written here about it. Agora quero tomar só alguns instantes antes de entrarmos nisto, no texto e assim por diante, que tenho notas que escrevi aqui sobre isso. How could those people have failed to see that? Como aquelas pessoas podem ter falhado em ver isso? One thing the scripture clearly says, they were blind. Uma coisa que a Escritura claramente diz, elas estavam cegas. But it's hard to make them understand they're blind. Mas foi difícil fazê-las entender que estavam cegas. Just as hard as it is today. Tão difícil quanto é hoje. When the Bible tells us that this generation is naked, miserable, poor and blind and don't know it. Quando a Bíblia nos diz que esta geração está nua, miserável, pobre e cega e não sabe. Now that's the scripture. Agora essa é a Escritura. Now, you tell we American people that we're blind, we'll tell you right quick you don't know what you're talking about. Agora vocês dizem que nós, o povo americano, que estamos cegos. Nós lhe diremos rapidamente que vocês não sabem do que estão falando. But I'm going to bring you to trial this afternoon. Find out whether we are blind or not. Mas vou trazê-los a um julgamento esta tarde para descobrirmos se estamos cegos ou não. And we got Jesus on trial this afternoon and his blood on our hands. E temos Jesus, que está sendo julgado esta tarde, e seu sangue está em nossas mãos. And now we want to see what we're going to do about it. E agora queremos ver o que vamos fazer a respeito. Will we make the same rational mistake that they made then? Cometeremos o mesmo erro irrefletido que eles cometeram então? Notice what happened. Notem o que aconteceu. He had been clearly identified and fulfilled the office that God said he would fulfill as Messiah. Ele tinha claramente identificado e cumprido o ofício que Deus disse que ele cumpriria como Messias. There was no question about it. Não havia dúvida quanto a isso. For he was born the way God said he'd be born. Pois ele nasceu da maneira que Deus disse que nasceria. He was rejected the way God said he'd be rejected. Ele foi rejeitado da maneira que Deus disse que seria rejeitado. He had proven himself to be the Messiah because the Messiah was God. Ele havia provado ele mesmo ser o Messias porque o Messias era Deus. Messiah means anointed one. Messias significa ungido. And he was anointed with the fullness of the Godhead bodily dwelled in him. E ele foi ungido com a plenitude da divindade que corporalmente habitou nele. He wasn't just a prophet, yet he was a prophet, but he was more than a prophet. Ele não foi simplesmente um profeta. No entanto, ele foi um profeta, mas ele foi mais que um profeta. He was a Godhead bodily dwelling in a human being known as the Son of God. Ele foi a divindade habitando corporalmente num ser humano
conhecido como o Filho de Deus. God the Father had overshadowed a virgin Deus, o Pai, havia feito sombra sobre uma virgem and had created in her womb a blood cell that brought forth the Son of God, which God tabernacled in. e criou nela sangue, em seu ventre uma célula de sangue que trouxe o Filho de Deus, no qual Deus fez morada. And he was identified to them as who he said he was. Ele foi identificado para eles como aquele que dizia ser. But he never did come right out and tell them, I am the Son of God. Mas ele nunca veio e disse-lhes claramente, eu sou o Filho de Deus. No. They have to believe that. Não. Eles tinham que crer nisso. He said, my works testify who I am. Ele disse, minhas obras testificam quem sou. He commanded them to look in the scriptures and see what day they were living in. Ele mandou-lhes olhar nas Escrituras e verem que dia estavam vivendo. Then they would know what he was. Então eles saberiam o que ele era. I think it would behoove us to do this as we see another Exodus at hand. Acho que compete a nós fazer isto, pois vemos outro êxodo se aproximando. I think we should look and search the scriptures when we see things arise. Acho que deveríamos olhar e buscar as Escrituras quando vemos coisas surgindo. We notice then that the church had made their decision that they wanted nothing to do with him. Notamos então que a igreja tinha tomado sua decisão, que ela não queria nada a ver com ele. Why, when the word correctly identified him Porque quando a palavra corretamente o identificou and his works vindicated that he was the Messiah. e as suas obras vindicaram que ele era o Messias. Such a horrible, crucial mistake that church made. Uma coisa tão horrível e crucial, erro, que aquela igreja cometeu. And I wonder if it could be possible if we can make that same mistake. E eu me pergunto se seria possível nós podemos cometer esse mesmo erro. They had been given their last chance to see what he was and to accept it. Eles tinham recebido a última chance deles de verem o que ele era e de aceitarem isso. Now you won't always have the opportunity to accept what God sends. Agora, você não terá a oportunidade de sempre aceitar o que Deus envia. See, his patience finally runs out. Veja, a paciência dele acaba chegando ao fim. And then you cross that line between grace and judgment. E então você atravessa aquela linha entre graça e julgamento. There's nothing left but judgment when God's patience finally runs out. Nada resta a não ser julgamento quando a paciência de Deus chega ao fim. But they had been given this opportunity. Mas receberam esta oportunidade. And had seen him identify himself. E tinham visto ele se identificar. Seen him at the well with the woman and told her that she had 5 husbands. Viram ele junto à fonte com a mulher e disse-lhe que ela teve 5 maridos. Seen Nathanael come up to him after Philip had went and brought Nathanael into his presence. Viram Natanael chegar até ele, depois que Filipe tinha ido e trazido Natanael até a presença dele. And he spoke and told exactly who he was and where he come from. E ele falou e contou exatamente quem era ele e de onde tinha vindo. Told Simon Peter who his father was and what his name was. Disse a Simão Pedro quem era o seu pai e qual era o seu nome. And they hadn't had a prophet for hundreds of years. E eles não tinham tido um profeta por centenas de anos. And even that little prostitute woman recognized the word of God. E mesmo aquela pequena mulher prostituta reconheceu a palavra de Deus. She wasn't all mixed up in something. Ela não estava toda enroscada em alguma coisa. Her mind wasn't all what we would call, if you excuse the expression from this, muddled up, running here and running there. Bem, a mente dela não estava toda, como nós chamaríamos, se me perdoarem a expressão disto, enrolada, correndo aqui e correndo ali. It was a virgin mind as far as that concerned. Era uma mente virgem no que se trata disso. She said, we know the Messiah's coming and this is what he'll do. Ela disse, sabemos que o Messias vem, e é isto o que ele fará. And he said, I'm he. E ele disse, eu o sou. And quickly she told the man in the city, come see him, this is the very Messiah. E ela correu rapidamente, contou aos homens da cidade, venham vê-lo, este é o próprio Messias. Why those educators and people of that day couldn't see that,
Ora, aqueles instrutores e as pessoas daquele dia não conseguiam ver isso. It'd be hard to see if you wouldn't know the Scriptures, but the Scriptures said they were blinded. Seria duro de ver se não se conhecesse as Escrituras, mas a Escritura disse, elas foram cegadas. They were actually blinded. Elas, na realidade, foram cegadas. But they chose rather, instead of that lovely Jesus at Mas escolheram, mais exatamente, em vez daquele amável Jesus we hear the cry come out, crucify him. Ouvimos o clamor aparecer. Crucifica-o! Pilate said, what will I do with this Jesus which is called the Christ? Pilatos disse, o que farei com este Jesus chamado Cristo? They said, away with him, crucify him. Disseram, livra-te dele, crucifica-o! Who shall I release to you, Barabbas or Jesus? Quem lhe soltarei, Barrabás ou Jesus? And they made the rational mistake by choosing a murderer instead of life-giver. E cometeram o irrefletido erro de escolherem um assassino em vez do doador de vida. One that was identified as life-giver, they chose a murderer who was identified as life-taker. O que foi identificado como doador de vida, eles escolheram um assassino que foi identificado como tirador de vida. What a contrast! Que contraste! And I wonder if I say this with all godly respects for my brethren and my sisters and for the men and women of this day who I preach to. E me pergunto se digo isto com todo pio respeito por meus irmãos e minhas irmãs, e pelos homens e mulheres deste dia aos quais prego. With love in my heart for all people, I wonder if we are not about ready to see the same thing as is seen then. Com amor em meu coração por todas as pessoas, me pergunto se não estamos a ponto de ver a mesma coisa como viram naquele tempo. The government had become involved in this, and the issue was on. O governo foi envolvido nisto e o caso estava em debate. The question must be settled. It was at a showdown. A questão devia ser resolvida. Estava na hora dos fatos se manifestarem. So has it been today. So is it in this hour. Assim tem sido hoje. Assim é nesta hora. The showdown is on. Os fatos estão se desenrolando. Something's got to be done. You've got to say yes or no. Alguma coisa tem que ser feita. Você tem que dizer sim ou não. But remember, it won't be when you're forced to do it. You have to do it on your free moral will now. Mas lembre-se, não será quando você for forçado a fazê-lo. Você tem que fazê-lo no seu livre-arbítrio agora. Now, not when that time takes place. When it does, it's over. Agora, não quando essa hora se der. Quando ela se der, está acabado. Now, this may be the last day you'll have time to make choice. Agora, este poderá ser o último dia quando você terá tempo de fazer escolha. You can't do it then, you've already took it. It's too far at that time. Você não poderá fazer nessa hora. Você já tirou. Estará longe demais nessa hora. You must do it now. Você precisa fazê-lo agora. Don't wait till the last minute, because the boat will pull out and leave you. The doors will be closed. Não espere até o último minuto, porque o barco sairá e deixará você. As portas estarão fechadas. Many people would have come into the ark if they could have gotten in there when the rain started falling. Muitas pessoas teriam entrado na arca se pudessem ter chegado lá quando a chuva começou a cair. But the issue was made, the gospel was preached, the signs were showed. Mas a questão foi apresentada, o evangelho foi pregado, os sinais foram mostrados. And the time was over, the rain was then falling, judgment was on. E o tempo acabou, a chuva estava então caindo, o julgamento estava se dando. Now, the whole nation had to reject him. Agora, a nação inteira tinha que rejeitá-lo. Because that it was called, as we would say today, a Christian nation, like this is called a Christian nation. Porque era chamada de, como diríamos hoje, nação cristã, como esta é chamada de nação cristã. Therefore, if it was called Jehovah's nation, portanto, se era chamada de nação de Jeová, his selected people, then the whole nation had to turn him down. Povo escolhido dele, então a nação inteira tinha que rejeitá-lo. The church had already turned him down. A igreja já o tinha rejeitado.
The church had kicked him out. They wanted nothing to do with him. A igreja o tinha expulsado, não queriam nada a ver com ele. But now the government's involved in it. Mas agora o governo estava envolvido nisso. So is it back again. Yes, right. Praise God. Isso voltou desse jeito novamente. It's right back in the lap again. Está bem nas mãos novamente. The gates of pearl will learn a lot of things. We'll have a heart that's made of gold, perhaps 1,000 strings. Oh, we'll sing and shout and dance. Hallelujah! The Lamb will dry our tears. We'll have one grand homecoming. Hallelujah! The first 10,000 years. Give us the right chord. Let's sing it again. Don't you love that? Let's sing. The precious blood of God's own Son has saved and sanctified a wondrous people for His name, and they are called His bride. Amen. Though you're neglected and despised, one day the Lord will bring His chosen ones within the gate, and that's worth every